E nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre os 40 anos de democracia no Brasil. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio Edilson Gracioli, que é cientista político e sociólogo. Edilson, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado também à TV Universitária. Estamos à disposição para os esclarecimentos necessários e possíveis. A gente que agradece sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a definição de democracia? A definição, o sentido etimológico, ou seja, da origem da palavra, é governo do povo, né? Demos povo, cracia, governo. Mas essa definição ela tem muito a ver com a experiência ateniense na Grécia Antiga, o que é muito insuficiente. Afinal de contas, na Grécia Antiga, em Atenas, 10% no máximo de quem morava participava da polis, da vida da polis, da política. Então não serve de parâmetro. Em termos mais contemporâneos, democracia significa um regime político. O capitalismo, que é o tipo de sociedade em que vivemos, possui outros regimes políticos, como ditaduras e regimes fascistas. A democracia é um regime político, onde são assegurados direitos políticos, como de organização, de criação de sindicatos, de partidos, a liberdade de imprensa, né? E também há um funcionamento efetivo, real, do órgão de representação política da sociedade civil dentro do aparelho de Estado, o chamado parlamento. E, por fim, é um regime político onde o eleitorado adquiriu o direito de votar, ampliou esse direito, e ele escolhe governantes e representantes políticos. Em linhas gerais, para começo de conversa, é isso. Muito bem explicado. Eu sei que algumas pessoas ainda têm dúvidas, né? Pensando nisso, a gente vai às ruas, ver as dúvidas da população e eu te convido então para a gente conferir uma primeira dúvida. Eu gostaria de saber qual foi o maior benefício que a democracia trouxe para o Brasil. Bom, o melhor benefício foi exatamente a possibilidade de voltarmos a escolher em todos os níveis, município, estados ou Distrito Federal e Esfera Federal, né? Escolhermos representantes e governantes. Durante a ditadura militar de 1964 a 1985, essa possibilidade não foi geral. Então, governadores eram escolhidos de maneira indireta, presidente da República também, de maneira arbitrária. Algumas cidades consideradas de segurança nacional, cito os casos de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Santos, exatamente pela importância na economia, né? Porto, Companhia Siderúrgica Nacional, não tinha eleição direta sequer para a prefeitura. Então esse foi o grande benefício. Mas a democracia no Brasil, depois poderemos aprofundar isso, ela ainda está incompleta. E na sua retomada, em 1985, houve algumas lacunas, mas deixemos isso um pouco mais à frente. Com certeza. Vamos conferir então uma segunda dúvida da população. Sim, existe algum risco da democracia acabar? Sim, os riscos são muito grandes. Nós estamos vivendo um período em que eles se manifestaram de maneira muito clara. O governo anterior, liderado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua turma, fizeram várias afrontas à democracia, hão de responder criminalmente por essa tentativa de golpe. A democracia ela não é algo que se estabeleça e tenha uma perenidade inquestionável. Inclusive, se ela perder legitimidade junto das massas, ou seja, se a democracia política, porque é disso que nós estamos falando, não vier acompanhada do atendimento a interesses materiais na economia, na saúde, na educação, no transporte, para as massas, ela, por seu regime político, pode entrar em declínio de legitimidade e isso ser o terreno para que golpistas estabeleçam um outro regime político. Pois é. Vamos conferir então uma última dúvida da população. Eu gostaria de saber qual que é a diferença do regime militar e a democracia.
Ótima questão. O regime militar que houve no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, Chile, Uruguai, Argentina, para dar os exemplos mais claros, o regime militar foi um regime ditatorial. Quais as principais diferenças? Direitos políticos foram suspensos, as liberdades de organização e atuação por meio de sindicatos, partidos políticos também, mandatos legitimamente obtidos nas urnas foram cassados, a liberdade de imprensa ficou suspensa, a censura era o que marcava as redações de jornais, rádios e emissoras de TV. E nós também tivemos, durante esse período todo da ditadura militar, o funcionamento apenas formal de algumas instituições, porque o judiciário estava atrelado às chefias de Estado, né, os generais. O próprio parlamento chegou a ficar fechado durante períodos, e quando funcionava, funcionava sob a censura, era cerceado. Então, essas são as diferenças principais. Gostaria de pontuar um último aspecto brevemente, porque eu citei numa resposta anterior a existência de um terceiro regime político sob a ordem do capital, que é o fascismo. O fascismo é uma ditadura de tipo específico, porque além dessas características terríveis que toda ditadura tem, o fascismo acrescenta dois elementos que agravam a situação. Ele sustenta a ideia de uma raça superior e ele traz para dentro da política, ele tem interesse na participação política das massas em torno de um pensamento único, de uma ideologia única, de uma visão de mundo única. Enquanto as ditaduras clássicas desestimulam a participação política, o fascismo estimula a participação política, porém, em torno de um pensamento único. Edilson, agora que todos nós já sabemos muito bem essas diferenças, né, a partir do que você explicou, nesse período de transição, como que foi essa transição, né, para a volta da democracia aqui no Brasil? Essa é uma questão muito importante que inclusive me remete à minha juventude. Porque em 1984 houve um importante movimento pelas diretas já. As ruas foram tomadas, comícios muito grandes. Em São Paulo houve 2 grandes comícios, um de 200 mil pessoas na Praça da Sé, eu estava lá, outro de mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, só para dar 2 exemplos em São Paulo, mas o Brasil todo conheceu grandes comícios da campanha pelas diretas já. Essa proposta, que foi conhecida como emenda Dante de Oliveira, em homenagem ao parlamentar que apresentou a proposta de emenda constitucional restabelecendo eleições diretas para presidente da República, ela teve maioria dos votos, mas ela não obteve o quórum qualificado, que, se eu não me engano, era de 60%, ou seja, não bastava ter a metade mais 1 dos votos dos deputados, era preciso ter 60%. Essa maioria qualificada não foi obtida. Então, o que houve em 1985 foi uma eleição indireta. Um colégio eleitoral escolheu um presidente que não era mais militar. Houve 2 chapas que disputaram essa eleição. A chapa vencedora era encabeçada por Tancredo Neves e tinha como vice José Sarney. E nós sabemos que dias antes de tomar posse, Tancredo Neves foi acometido de um problema de saúde que o impediu de ser empossado. No lugar dele, tomou posse José Sarney. Tancredo Neves teve uma diverticulite. Então, eu vou fazer uma brincadeira, porque o governo Sarney foi muito ruim. Então, Sarney foi um pouco resultado de uma infecção intestinal do Tancredo Neves. Por que essa expressão jocosa é importante? Porque em 1985, há 40 anos, não foi implementada plenamente a retomada de escolha pelo voto popular do maior chefe do Executivo, a presidência da República. Foi uma eleição indireta. Somente em 1989, após a Constituinte de 86 a 88, é que nós tivemos eleições diretas. E eu chamo atenção para isso. O processo de transição para um regime democrático teve, no período de 1986 a 1988, um momento muito importante. Ali se estabeleceu a chamada Constituição Cidadã,
a expressão é do ex-deputado Ulisses Guimarães, e essa Constituição pavimentou um regime democrático no Brasil. Os anos seguintes a isso determinaram alguns retrocessos, mas a história é mais ou menos essa. Edilson, pouco tempo depois desse período, né, em 88, tivemos a Constituição. Exatamente. Exatamente. E pensando nisso, né, conquistas da nossa democracia, quais pontos ali ao longo da história você pode mencionar para a gente nesse sentido de conquistas e como que a nossa Constituição ajuda, né, na consolidação da nossa democracia? A Constituição de 1988, promulgada em 5 de outubro desse ano, ela estabeleceu uma série de direitos. Eu vou dar um destaque que para mim é muito importante. Ali nos artigos 194 e 195 da Constituição, nós temos a definição do sistema de seguridade social, que envolve o Sistema Único de Saúde, a assistência social e a previdência. Ali está o núcleo do que o Brasil esboçou, mas não realizou plenamente, em termos de welfare state, de estado de bem-estar social, em termos de assistência social, de saúde e de previdência social, que é o tripé que constitui a noção de seguridade social. Entretanto, logo depois da promulgação da Constituição, vozes ligadas ao ideário neoliberal colocaram a seguinte questão: não, mas são muitos direitos e ninguém diz de onde vem o financiamento. Diz sim, lá no artigo 195, para dar esse exemplo, estão estipulados, inclusive, estipuladas as fontes de financiamento da Seguridade Social. Foram criados, inclusive, 2 contribuições específicas para financiar todo esse sistema, que, infelizmente, o governo Fernando Henrique Cardoso, na prática, revogou, porque ele estabeleceu a DRU, desvinculação das receitas da União. 2 tributos criados para financiar a Seguridade Social passaram, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, a não mais entrar para essa finalidade. E isso não foi revogado em nenhum governo posterior, nem no atual. Então, a Constituição brasileira estabeleceu muitos parâmetros de conquistas na área social e também na área política. Foi restabelecido uma série de direitos políticos, direitos civis e horizontes de direitos sociais. Mas a obra da Constituição de 88 é uma obra inconclusa. O Brasil ainda não extraiu dela todo o potencial civilizatório que ela possui. Então nós estamos ainda em dívida. Por isso que vozes ditatoriais têm público. Porque se a democracia é um regime político, caso ela não se faça acompanhar de atendimento dos interesses materiais, principalmente das massas trabalhadoras, estabelece-se aí um terreno perigoso de ameaça à democracia. Pois é. Edilson, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado no sentido de qual que é o nosso papel, né, para o fortalecimento cada vez mais da democracia, como que no nosso dia a dia a gente pode ter essa atuação mais eficiente, digamos assim. Em primeiro lugar, valorizar os direitos políticos que o regime democrático apresenta. O direito de votar, o direito de ser votado, o direito de se associar em sindicatos, o direito de participar da vida política de partidos. O direito também de cobrar de representantes e governantes uma conduta correta. E, principalmente, o direito da população se organizar na defesa de seus interesses, dos seus direitos sociais, de melhores empregos, de uma economia que esteja voltada para o desenvolvimento e a soberania nacionais. Nós não podemos admitir que o país continue a ter como maior gasto o pagamento de juros da dívida interna. Né? Esse ano, o ano passado, melhor, 2024, quase R$1 trilhão foram para rentistas, para banqueiros. E o ambiente democrático é aquele que melhor condição apresenta para a participação política em defesa de todos esses direitos. Com certeza. Edilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma forma de darmos uma devolutiva para a sociedade daquilo que a Universidade Pública propiciona na minha trajetória.